Sejam todos bem-vindos a mais um encontro do nosso programa e projeto Sinônimo de Amor é Cuidar. Hoje nós temos como convidado Thiago Dari Fernandes Paz. O Thiago ele é técnico do Poder Judiciário do Estado do Paraná, com atuação aqui em Cascavel. É bacharel em Administração e Direito, com certificação em Mediação Familiar e Comunicação Não Violenta. Ainda é mediador de conflitos e gestor da Censo, Centro de Medidas Socialmente Úteis, na comarca de Cascavel. Temos ainda como participante no projeto Gisele. Gisele é analista judiciária, psicóloga, junto ao SAI em Cascavel. Thiago, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado por aceitar o convite e vir conversar com a gente sobre um tema tão importante e um tema que é tão necessário na solução dos conflitos, sobretudo na atualidade. Então, Thiago, poderia comentar com a gente quais são as características de uma comunicação violenta e alguns exemplos dessa forma de comunicação? Primeiramente, Dr. Glaucio, Gisele, é um prazer estar aqui com vocês no dia de hoje. Acho que é muito importante esse projeto desenvolvido hoje pela Vara da Infância de Cascavel. E falar sobre comunicação não violenta, que é um tema tão importante nas relações familiares, né? Atuo há um tempo aí em mediação familiar e a gente sabe que, geralmente, o problema do conflito, o grande cerne do conflito é a falha de comunicação, né? Então, acho que esse tema vai ser bem proveitoso hoje aqui para a gente conversar. Uma comunicação violenta, acho que uma das principais características dela é quando a gente coloca o julgamento das ações dos outros, né? Quando, por exemplo, o meu filho não quer fazer alguma coisa e ao invés de eu procurar entender o que está acontecendo, eu taxo ele, eu rotulo ele de preguiçoso. Isso, por exemplo, é um tipo de julgamento. Essa comunicação, por si só, ela já é violenta, porque eu já estou julgando aquele garoto, aquela garota, eu já estou colocando uma estampa. Você é isso, eu acho que você é isso e ponto final. E aí eu já crio uma animosidade, um problema, um conflito ali. Outra coisa, outra comunicação violenta, um tipo de comunicação violenta muito comum, é você querer fazer comparações, né? Por exemplo, o seu filho tem uma situação de não estar indo bem no colégio, por exemplo, eu começo a fazer comparações com outros colegas. Isso, por si só, de alguma maneira, já leva essa criança a ter um tipo de sofrimento, né? Então, todo esse tipo de comunicação que acaba julgando e rotulando já é uma comunicação violenta, né? Isso a gente está falando de uma comunicação que, às vezes, a gente está fazendo, achando que está fazendo certo, né? E ela já é, por si só, violenta. E, claro, aquela comunicação mais agressiva, né, quando eu falo de maneira mais ríspida, sem pensar no meu interlocutor, também é uma comunicação violenta, né? Essas são as principais características. E quais são os efeitos nas relações familiares desse tipo de comunicação violenta, desses julgamentos, dessas críticas, dessas acusações, quando, por exemplo, um casal tem um conflito? Qual é o efeito disso na resolução desse conflito? Isso piora? Isso aumenta o conflito? Isso atrasa a resolução do conflito? O que ocorre? Então, Gisele, isso acaba aumentando o conflito, né? Porque quando a gente se utiliza da comunicação não violenta, a gente tira o julgamento de lado, observa a situação, se aprofunda na situação. O que nós estamos enxergando? O que foi feito? Que sentimento que eu tive com essa situação que aconteceu? Que necessidade minha que foi atendida ou não atendida por causa desse fato? E aí eu consigo enxergar isso e conversar sobre isso. Quando eu começo a rotular ou fazer acusações, eu jogo a responsabilidade para o outro, né? E aí, claro, a escalada do conflito ela vai acontecer naturalmente, né? Porque eu estou jogando a responsabilidade para o outro, né? Então, é importante que a gente tenha essa preocupação de, primeiro, compreender se eu não estou bem com essa situação, o que aconteceu para eu não estar bem com isso, que sentimento que eu tenho aqui, que necessidade minha que não foi atendida, ou que foi atendida quando eu estou com um sentimento bom, né? Ganhei um presente. Porque ganhei um presente, fiquei feliz com isso, né? Porque minha necessidade de reconhecimento, né? É uma necessidade que foi contemplada. Então, que legal, algo positivo.
O mesmo acontece quando, por exemplo, alguém te fez algo ruim. Ah, eu fiquei triste com isso, porque eu tive uma necessidade que não foi atendida, ou que foi ferida. Né? E aí eu consigo, então, estabelecer isso quando eu começo a utilizar a comunicação não violenta. Né? Então, se a gente está numa situação de conflito, e a gente entende a necessidade do outro, e eu consigo falar sobre a minha necessidade, a gente consegue chegar a algum lugar nessa nossa comunicação, né? Fazer um acordo. Porque a gente está olhando o que eu preciso, o que você precisa e como nós podemos caminhar juntos para resolver isso. Tiago, então, o primeiro passo para o estabelecimento de uma comunicação não violenta é a identificação dos próprios sentimentos. Saber expressar esses sentimentos de forma adequada, conhecê-los e ter prudência no julgamento da ação alheia. Mais ou menos isso? Olha, eu até acho legal trazer um exemplo prático para a gente pensar aqui, por exemplo, como que a gente utiliza a comunicação não violenta. Até estava ontem, quando pensava em algumas coisas, a gente estava falando sobre uma situação lá em casa que está acontecendo, de um telhado que não foi arrumado e que está causando alguns problemas. Então, quando chove, né, está chovendo dentro de casa. E aí a gente conversando sobre isso, aí a gente falou, tá, vamos pensar sobre o viés da comunicação não violenta, se a gente for conversar sobre isso. O que minha esposa poderia dizer para mim? Tiago, a gente já está aí há 2 semanas com um telhado com problema. Quando esse telhado, enquanto essa situação não é resolvida e chove, e está chovendo agora, por exemplo, né, reiteradamente, e quando chove eu fico com medo e fico insegura, porque vai molhar aqui dentro. E aí, o que está acontecendo? Minha necessidade de conforto e tranquilidade estão sendo afetadas. Então, vocês vejam, qual é o fato? O fato observável. Que a gente sempre fala, comunicação não violenta é olhar o fato que está acontecendo, verificar o que esse fato me traz de sentimento, e esse sentimento, que necessidade que está relacionada a esse sentimento, se ela está sendo atendida ou não. Então, nesse caso, o fato observável é a questão do telhado não foi resolvida. E a gente precisa resolver isso. Então, nós temos esse fato. O telhado está com defeito. Esse é o fato. O telhado estar com defeito gera o quê na minha esposa? Um sentimento de insegurança e medo. Por quê? Porque ela não está tendo a necessidade dela atendida, que é o quê? De segurança. Né? Então, enquanto não tiver arrumado aquela situação, ela vai estar com esse sentimento, porque a necessidade dela não está sendo atendida. Então, isso é um exemplo prático de como utilizar a comunicação não violenta. Olhar para isso e, quando eu for conversar com outra pessoa, explicar por que para mim é importante que o telhado seja arrumado o quanto antes. Né? E aí, depois de eu mostrar, falar o fato que está acontecendo é esse, o sentimento que eu tenho é esse, a necessidade que eu tenho é essa, aí eu vou expressar o meu pedido. Por que é importante para mim que isso seja resolvido. Então, essa estrutura de comunicação não violenta, que ela surge com o psicólogo Marshall Rosenberg, ela tem essa estrutura. E essa estrutura vale tanto para quando eu quero expressar algo que está desconfortável para mim, ou quero agradecer por algo que foi positivo para mim, e também serve para quando eu ouço de outra pessoa alguma coisa. Porque, por exemplo, quando um filho vai falar para mim que ele está insatisfeito, ele não vai se utilizar da comunicação não violenta para falar para mim. Mas se eu consigo escutá-lo, ouvi-lo atentamente e ouvi-lo com empatia, eu consigo extrair dele o que está acontecendo, que sentimento que ele está tendo e que necessidade que não está sendo atendida. Então, basicamente, quando a gente olha a comunicação não violenta, a gente tem que olhar isso. Aconteceu uma situação, essa situação me gera um sentimento, esse sentimento está ocorrendo em mim porque uma necessidade está sendo atendida ou desatendida. Então, basicamente, se a gente for pensar em comunicação não violenta, é isso que eu tenho que pensar para a gente poder começar. Né? Eu sei que, no início, quando a gente coloca assim, em quadrantes, fica muito robótico, né? Automático. Né? Mas como que eu vou colocar isso no meu dia a dia? Mas depois você começa a observar que essa é a melhor saída para a gente poder conversar e chegar a um resultado positivo na nossa comunicação. Sim, e a gente tem que considerar também que as relações elas não começam do zero a partir de agora, né? Já há uma situação, em muitos casos, em que há uma violência, uma situação de comunicação violenta instalada. Então,
como seria ou de que forma seria apropriada para interromper uma escalada de comunicação violenta que já está ali em andamento? O primeiro passo é ter essa consciência de mudança, né? Porque nós fomos o que fomos até hoje, porque talvez não tínhamos conhecimento. Eu sempre digo, até nos treinamentos que eu faço, que às vezes a gente não tem um nível de consciência de que a gente precisa mudar. Tá certo para mim e tá tudo bem. Só que quando eu sei que eu preciso mudar porque isso vai melhorar, aí vira uma responsabilidade minha, né? Então, para eu interromper a forma como eu me comunico, para eu adequá-la, vai da minha consciência e da minha capacidade de entender que existem outros modos. E aí é muito comum as pessoas falarem: ah, mas eu fui criado assim. Ah, mas meu pai e minha mãe fizeram assim, eu tô aqui, tô bem, né? Não é? Muita gente fala assim, e tô bem, tô tranquilo, né? Cresci, amadureci com isso. Só que quantas coisas que poderiam ter sido diferentes e poderiam ter sido melhores. Então, quando a pessoa começa a ter consciência sobre isso, começa a refletir, tá, se eu tivesse essa situação diferente lá atrás, será que eu não teria tido uma infância melhor, uma adolescência melhor? Será que eu não seria até um ser humano melhor aqui, até no meu trabalho, nas minhas relações? Então, acho que essa primeira fase é ter a consciência de que preciso mudar. E a partir de então buscar mudar, porque se eu tenho elementos já, conheço que existe uma forma que é aplicável à minha vida, então aí eu consigo adequar isso. Os exemplos, eles são muito preciosos. Esse exemplo que o senhor trouxe do telhado, ele nos mostra que o fato da sua esposa ter dito a necessidade dela, o sentimento dela de medo, criou em você uma empatia e você conseguiu, talvez, olhar objetivamente para a questão do telhado e pensar: agora eu vou resolver isso. Se ao invés disso ela tivesse xingado, ofendido, vocês estariam até agora lá, discutindo, brigando e o telhado pingando e talvez você não recorreria a uma resolução dessa situação, né? E também outra coisa importante que o senhor falou, Tiago, é sobre essa coisa transgeracional. Então, meu pai e minha mãe discutiam, brigavam. Hoje eu me vejo aqui casada e recorro também ao conflito, à briga. Tenho filhos e minha forma de tratá-los também é com conflito e com briga. Então, eu queria pensar numa situação bastante prática do dia a dia de muitos casais que a gente costuma ouvir na vara da infância. E como que você conseguiria modificar isso? Mudar isso para uma comunicação não violenta. Então, por exemplo, um marido que chega em casa cansado de um dia de trabalho e cheio de problemas no trabalho, encontra a esposa reclamando que os filhos deram trabalho e que ele não ajudou e que ela não tem ajuda e que ele é um inútil e ele é um preguiçoso. E ele, por sua vez, responde dizendo: ah, mas eu fui conseguir o dinheiro para a nossa família e você que gasta todo o nosso dinheiro e etc. Como que esse casal pode se comunicar de uma outra forma? Como que eles podem, escutar o outro? O que que eles podem dizer para sensibilizar o outro, para criar uma empatia, uma compaixão, e eles conseguirem resolver esse problema, que é um problema dali daquele dia, mas como o doutor bem disse, também é um problema já de meses, de anos na relação desse casal. Uma das coisas, das principais coisas, não só entre casais, mas também com filhos, é ter a compreensão de que quando estamos com os ânimos aflorados, não estamos no melhor momento para discutir sobre aquilo. Né? Imagina, o casal, provavelmente essa discussão não foi a primeira discussão que eles tiveram com relação a isso. Né? Então, será que naquele momento exato que ele chegou em casa, ele já precisaria, né, falar tudo e ela falar tudo, ou eles poderiam deixar para um outro momento? Mas eu sei, o normal é que as pessoas falem. E aí você mesmo disse, né, Gisele? Ah, já começou... O que essa mulher já falou? Você é um inútil. Então, ela já trouxe rótulos desde o início. Ela já julgou, né, sem explicar por que que eu estou dizendo isso. O que me faz pensar que você é inútil? É um fato concreto. Então, vamos trabalhar em cima desse fato concreto que aconteceu, para a gente poder daí, a partir daí, conversar sobre isso e entender qual é a minha necessidade, qual a tua necessidade. Porque pelo
pelo exemplo que você traz, os dois estão cansados, os dois estão exaustos, os dois tiveram situações o dia inteiro, só que os filhos estão ali, né? Então, eles têm que conversar sobre a necessidade. Provavelmente ela tem necessidade do quê da parte dele? Apoio, né? Precisa de apoio. Então, ela tem que externalizar isso. Ao invés de taxá-lo como inútil, ela pode dizer, olha, meu querido marido, meu querido marido, eu entendo que você está cansado, que você trabalhou o dia inteiro, mas ao mesmo tempo você sabe que os nossos filhos ficaram aqui em casa também o dia inteiro. Nós tivemos várias coisas que a gente fez aqui e, sinceramente, eu tô cansado. Então, eu preciso, mesmo que você esteja cansado nesse momento, e eu também esteja, eu preciso do teu apoio, porque até a meia-noite tem muita coisa para acontecer, a gente precisa cuidar dos nossos filhos em conjunto. Então, é uma maneira de falar. Quer dizer que a gente vai conseguir falar tranquilamente assim? Não, mas a gente precisa pensar como que a gente pode fazer para a gente chegar nesse nível de comunicação. Sem que isso seja uma utopia, né? Porque se a gente começar a colocar nos quadradinhos, parece até impossível da gente fazer. Mas quando você se comunica e você percebe, é muito fácil a gente perceber que a gente está errando na comunicação. Não é tão difícil quando a gente pensa, quanto a gente pensa, né? Quando você está brigando e a situação está piorando, é porque a nossa comunicação não está boa, né? Então, se eu frear um pouquinho e começar a olhar para o fato concreto, por isso que eu sempre digo, isso é comunicação não violenta. Olha para o fato concreto, trabalha em cima do que aconteceu de fato, o que está gerando tudo isso. E trabalhar em cima das necessidades minhas e dos outros, né? Não sei se esclareci aqui com relação a isso, mas é uma possibilidade da gente fazer quando tiver os dois cansados, né? Como no exemplo que você trouxe. Porque uma palavra lançada, uma palavra maldita, lançada, maldita no sentido de maldita, né? Não, ela não volta, né? É uma ofensa que vai ficar marcada, pode perpetuar um conflito ali por anos em cima de algumas palavras que são ditas. Mas algo importante também a se dizer, Thiago, e aí pode reforçar isso, que a nossa comunicação não é apenas verbal. Ela tem uma forma de falar também, né? E essa forma, ela também tem influência na comunicação não violenta. Não é só o que se diz, mas o como se diz. Eu poderia falar alguma coisa sobre esse como se diz também? Com certeza. A gente pode dizer tudo para outra pessoa desde que a gente saiba como falar, né? Eu posso dizer a mesma coisa sem utilizar as mesmas palavras ofensivas, né? Então, sempre eu preciso pensar como eu vou me utilizar dessa mesma informação, né? Eu preciso passar uma informação. Então, agora eu preciso pensar como, da melhor forma, nós teremos a receptividade da outra pessoa, né? Para ela estar aberta, não ser agressivo, como a gente falou no início, não julgar. Então, tirar o julgamento da frente é uma das principais coisas, né? Para a gente poder ter Tom de voz, tom de voz, com forma certeza. como respira durante a fala, a posição corporal, tudo isso influencia também, né? A gente costuma dizer, essa é a comunicação paraverbal, né? Que é justamente o tom de voz e a velocidade, né? Isso a gente tem que cuidar também, né? São coisas importantes para a gente colocar no nosso radar, né? Sim. E quando a gente pensa em comunicação não violenta entre adultos, já é desafiador para quem tem um histórico de violência. E agora a gente pensando na relação pais e filhos. Tiago, o que você pensa que estratégia que os pais podem adotar para se comunicar com seus filhos sem violência, sem hostilidade, sem brigas? Nós temos, por exemplo, casos de crianças e adolescentes que são acolhidos, são afastados da família. Isso provoca sofrimento, revolta nos pais. E às vezes eles descontam no filho. Por exemplo, no momento de uma visita monitorada lá no acolhimento, que seria um momento gostoso de se ver, de matar a saudade, de compartilhar afetos. Os pais fazem ataques àquela criança por ela estar acolhida, às vezes até culpam essa criança. Então, como modificar, como mudar essa forma violenta de se relacionar com os filhos, com as crianças, com os adolescentes? Primeiro que, realmente, né, se comunicar com crianças, né, mas sobretudo com os nossos filhos, é um grande desafio, porque dentro dessa relação nós temos uma certa hierarquia, e a hierarquia ela é importante, né?
pai, mãe, professor, aluno, patrão, subordinado, existe uma hierarquia, existe a autoridade. Só que, ao mesmo tempo, muitos dos pais querem, eu quero o meu filho feliz, saudável, que seja educado. E como que eu educo ele? Xingando ele, sendo impaciente quando ele faz alguma coisa. Então, é eu ter essa noção de que, se eu quero um filho que é educado, saudável e feliz, eu preciso propiciar um ambiente assim para ele. E, novamente, quando você fala, quando eu culpo o meu filho sobre aquilo que está acontecendo, aí a situação só piora, né? Porque eu estou julgando aquele, seja criança ou adolescente, eu estou julgando e jogando nas costas dele alguém que ainda não tem a formação completa, não tem a cognição ainda formada, e jogando a culpa nesse menor, né? Nessa criança, nesse adolescente. Então, tem que se ter um cuidado muito grande, justamente porque, ao mesmo tempo que eu tenho autoridade sobre ele, eu tenho que pensar o seguinte: eu não tenho que ter poder e controle sobre essa criança, sobre o adolescente, mas eu tenho que ter combinado, eu tenho que ter uma relação próxima que me faça ter a colaboração desse meu filho e que ele se responsabilize pelas coisas que ele faz, mas nesse ponto, né, eu não sei, eu não me aprofundo, né, nas questões dos acolhimentos, mas começar a repensar, né, qual a responsabilidade que eu, como pai, tenho também, né? O que aconteceu para tudo isso chegar nesse ponto, né? Com certeza, meu filho fez isso e eu... Tá, mas o que eu fiz? Qual a minha responsabilidade aí? Né? E aí sim, construir caminhos de solução a partir disso. E com certeza o que você falou, né? Imagina um pai chegando, um momento ali, não sei quanto tempo que eles ficam sem ver os filhos, mas que seja um mês, não sei se é tudo isso. Um mês, uma semana, talvez? Uma semana, 15 Uma dias. semana sem ver o filho e a oportunidade que você tem para dar um abraço, ver como você está. Talvez só essa pergunta. Só uma pergunta, não precisaria muita coisa. Nossa, filho, faz tempo que eu não te vejo, estou com saudade. Como que você está? Assim, mesmo que o filho tenha, de algum modo, alguma rejeição sobre tudo que está acontecendo, até eventualmente algum grau de agressividade ali com o pai e com a mãe, uma simples pergunta como essa já dá uma abertura para essa criança ou adolescente fazer também diferente, né? Então, acredito que ter essa postura mude muita coisa. E, Tiago, a própria expressão de sentimento por uma das partes também propicia que a outra parte consiga falar de si a partir desse modelo? Ou seja, um pai que chega no acolhimento e diz para o filho: eu estou com saudade, eu estou sofrendo porque você está longe de mim, mas sem colocar responsabilidade nessa criança, né? Compartilhando esse sentimento. E em outras situações também de conflito, isso auxilia esse compartilhar de sentimentos, que a outra pessoa veja esse modelo e também consiga falar de si, o que sente, o que pensa? Com certeza, nós somos modelos o tempo todo para os nossos filhos, né? Então, se eu começo a trabalhar dessa forma, a me comunicar dessa forma, eu abro espaço para que o meu filho faça assim. Imagine que na casa é tudo confuso, não haja rotina, tudo tá fora de ordem, né? E eu me comporto de maneira agressiva. Como que eu vou esperar do meu filho uma outra conduta se eu estou fazendo isso? Né? Então, eu tenho que começar a ter uma postura diferente se eu quero ter uma conduta diferente do meu filho. Né? Então, até me lembro de uma situação agora de estar ali, minha filha estava um dia tomando banho e aí, né, estava sozinha lá, acho que tinha 5, 6 anos, já faz um tempinho, hoje ela tem 7. E aí ela estava ali tomando banho, tranquila, sozinha, até que de repente ela dá um grito. E aí, claro, pai e mãe, né? Eu e minha esposa saímos acelerados para ver o que tinha acontecido, né? E aí a gente viu, ela tinha quebrado aquele suporte do banheiro que fica ali, shampoo, condicionador, caiu, estava ali no chão, o vidro todo quebrado. E aí a primeira coisa que eu fiz foi abraçar minha filha e tirar ela daquele ambiente.
eu poderia, naquele momento, e talvez fosse comum, né, de muitas pessoas chegarem já falando, como é que você faz isso? Você não tem cuidado, né? Que responsabilidade, jogando numa criança de 5, 6 anos a responsabilidade por uma situação que nem ela estava entendendo o que está acontecendo. Ela fez alguma coisa, caiu ali, ela está só desesperada. O que eu preciso fazer? Acolher essa criança nesse momento, tirar daquele ambiente e depois verificar. Mas me explica, filha, o que aconteceu? Né? Aí vamos conversar depois sobre a importância de ter o cuidado, não só ali, mas em outros lugares, que o vidro podia machucar ela. Mas adiantava eu falar na hora, ficar bravo com ela, nervoso, e gritar e falar um monte de coisa? Ia adiantar? Nada. Talvez para, né, ela suportasse isso naquele momento e depois, eventualmente, isso poderia até ser prejudicial para ela. Então, a importância de eu ter serenidade e calma diante das adversidades. E eu sempre digo, quem é o adulto dessa relação? Eu, como pai. Então, como que eu não posso cobrar tanto do meu filho e da minha filha? Eu preciso ter essa consciência. Eu, sim, sou um modelo. Eu, sim, tenho toda a consciência. Então, eu tenho que mudar a minha postura para que ela também possa adequar dela em outros contextos adversos, né? Isso depende também de uma certa reflexão anterior, um certo treinamento para ter uma atitude dessa, porque o pai ou a mãe, ele não vai fazer por mal muitas vezes. Ele se assustou também, ele tem medo de que a filha se machuque e vai chegar desesperado. Então, ele precisa de uma reflexão anterior, ele precisa pensar sobre como agir em momentos de crise. Mais ou menos isso, né? Sim, ele tem que ter essa consciência, essa percepção. Consciência anterior. E tem que ter essa percepção, mas sempre com esse pensamento. Imagine, eu como pai estou desesperado porque aconteceu alguma coisa com a minha filha. Mas olha o desespero que ela está nesse momento. Sim. Então, se a gente rapidamente a gente pensar um pouco aqui, se eu chego mais desesperado do que essa minha filha está, que contexto, que ambiente que eu crio? Isso. Mas claro que é um desafio. Não é de um dia para o outro, né? Não, agora eu tenho essa consciência, eu ouvi ali, o pessoal falando sobre isso, eu vou ter uma nova conduta. Mas, que nem a gente falou antes, é começar a ter essa consciência para caminhar para isso. Não que amanhã a gente vai ter. Porque o primeiro estágio é não conheço, não sei, não me importo com isso, não tenho consciência sobre isso. O segundo é tenho consciência sobre isso e que preciso mudar, só que eu não consigo agir antes de acontecer. Quando vi, eu já fiz. E aí, o que eu faço? Reflito depois. Mas aconteceu a situação, mas eu consigo ter a consciência de que eu poderia ter agido diferente. Sabe que errou, pelo menos. Isso, sei que errei. E o terceiro estágio é tenho a consciência de que se eu fizer, estará errado. Então, eu nem faço ou faço diferente. Então, perceba que é uma jornada de aprendizado e uma jornada de você colocar isso como experiência na tua vida. E o último estágio vai fazer automaticamente, né? Automaticamente. É igual para o pessoal saber, igual quando aprende a dirigir. Pergunta para uma criança, para um adolescente se ele sabe dirigir, ele vai falar que sabe porque ele nem sabe que não sabe. Aí quando ele começa a aprender, ele aprende primeiro que não sabe. Perfeito. Depois ele aprende, tem que ficar lembrando que tem que colocar o pé na embreagem, que tem que trocar de marcha. E depois que aprendeu por um tempo, ele nem lembra mais disso. Thiago, você tocou num ponto que eu acho muito importante, que é assim, que é a forma como se conversa. A gente está falando em regra em situações extremas, em situações limítrofes. Mas existe a importância da comunicação em situações habituais também. Olha, como eu ganho confiança do meu filho para que ele faça o que eu peço, para que ele me acompanhe. Então, isso os participantes do projeto, se não ouviram ainda, vão ouvir o que foi falado com o Dr. Ícaro no outro encontro, que é a importância de um ambiente em que o pai converse com os filhos. Então, hoje é muito comum que todos cheguem e fiquem, cada um com seu celular, cada um com ou na televisão, ou fique conversando com terceiros e não dê atenção para o filho no sentido de conversa. Então, qual é a importância para que não haja uma comunicação não violenta da comunicação habitual, do vínculo formado entre pais e filhos? Extremamente importante a gente ter esse contato, né? Mas uma das coisas, pelo menos, e aí o que a Gisele falou é muito importante, a
a partir da pergunta do doutor, dessa questão dos estágios, né? A gente se aproxima dos nossos filhos primeiro, no primeiro estágio, brincando com eles, né? Então, uma das coisas mais importantes para eu me comunicar de maneira produtiva com os meus filhos é sentar com eles, é brincar, é depois da escola, porque diversas vezes ele vai pedir para brincar com você, né? Pode ser que, na maioria das vezes, pelo menos é assim que a gente enxerga na maioria das vezes, quando tiver uma situação, senta ali, brinca com o seu filho e dá abertura para ele nessas brincadeiras, né? Você pode passar a conversar, criar essa relação próxima com o seu filho. E, claro, e fazer pergunta, olhar para ele, né? A gente está muito acostumado, como você falou, doutor, de cada um ficar no seu mundinho, né? Parece que a gente está na mesma casa, mas não está na mesma casa. Então, é ter esse momento em família de sentar, de conversar, né? De expor, né? O que está certo, o que está errado, para onde a gente tem que caminhar. Fazer regrinhas de convivência em casa é super importante, né? Para que, como que a gente pode construir uma casa melhor aqui. Ter rotina é super importante também, né, para que as coisas sejam mais positivas, né? E assim a gente vai ter a possibilidade de ter a comunicação habitual, porque senão isso nem existe, né? Então a gente tem que olhar para o nosso filho, né, e falar, poxa, como é que você está, filho? Né? Que aconteceu hoje na escola? Né? O que você aprendeu e você pode ensinar para mim hoje? Né? São coisas que a gente pode conversar e abrir esse diálogo. Porque um hábito de comunicação, de um diálogo contínuo, sereno, ele vai evitar com que os momentos em que a comunicação tenderia à violência se interrompa antes ou não inicie aquele estágio de violência na comunicação. É isso? Com certeza. E reservar, eu sei que não é fácil, às vezes é corrido, às vezes a gente não tem tempo para almoçar em família, porque eu estou no trabalho, eu tenho que ficar aqui, eu tenho que almoçar aqui, mas reserve uma refeição por dia, que seja o café da manhã, que seja o jantar, para ficarem em família. E principalmente, já sabemos, né? Longe do celular, porque senão cada um está no seu mundinho. Né? Talvez criar uma regra, olha, nesse horário, 1 hora, 2 horas, ninguém com o celular na mão, vamos conversar, quero saber o que aconteceu com o teu dia, como foi na escola, conta o serviço, isso? Isso, reservar esse momento. E Tiago, lembrando também, eu gosto de lembrar que nós vivemos em uma cidade que tem muitos parquinhos espalhados por toda a cidade, né? Porque às vezes a gente pensa, eu não consigo fazer atividades com meu filho porque é caro, o shopping é tudo caro, restaurante é caro, se eu vou comprar um brinquedo é R$100, é muito caro. E realmente, as coisas estão caras. Mas nós temos muitos parquinhos na cidade, o lago, o zoológico, que a entrada é gratuita. Então, são muitos passeios, são muitas possibilidades de momentos em família e que, por si só, propiciariam um diálogo, né, a respeito desses passeios, desses locais, dos animais, dos bichos, e gera essa aproximação entre pais e filhos. E aí, a gente queria retomar, porque o doutor Ícaro, o neurologista, ele falou muito do quanto os pais são modelo, ele bateu bastante nessa tecla, o quanto os filhos estão observando os pais em todos os momentos, na comunicação. Os filhos não observam os pais apenas na comunicação entre eles, entre o pai e o filho, mas também como esse pai se comporta por aí em sociedade. Como que ele se comporta num restaurante, com um garçom, como que ele trata uma pessoa que vai em casa fazer uma visita, se ele é truculento, ou se ele é uma pessoa mais tranquila, mais calma, serena. E tudo isso essa criança vai internalizando e vai se apropriando dessa forma de agir, de se comportar. Aí eu gostaria que, se o senhor pudesse falar mais um pouquinho sobre essa questão do modelo dos pais. Outra questão super importante, né? E tem horas que, imagine que a família está dentro do carro, né? E surge alguma situação entre o casal, seja uma situação do próprio trânsito, em que quem está dirigindo fez alguma coisa, e quem está do lado discordou, e eles começam a discutir. Nesse momento, o filho está ali olhando. Então, como que eu, como pai, e como que a mãe, né, vão se comportar nesse momento?
né? Primeiro, se for uma discussão acalorada e que a gente sabe que não é o momento adequado para conversar sobre aquilo, o que a gente vai fazer? Deixar para outro momento. E aí você ensina para o seu filho sem dizer que quando a gente está com os ânimos aflorados, a gente não deve olhar para isso, porque a gente vai ter um outro momento para conversar e ficar mais sereno, né? Estar numa serenidade maior para conversar. E porque às vezes não tem como fugir. A gente está ali, a criança está olhando. Então, seja o modelo que você acredita que seja o mais adequado, né? Olhando, né? Pense nesse cenário de evolução, de nível de consciência que você começa a criar aos poucos e começa a fazer isso. Por exemplo, tem outro exemplo que eu acho interessante. Também estava com a minha filha, ela um pouquinho menor, tinha 2 anos, alguma coisa assim, e a gente comendo um lanchinho anexo a um posto, e de repente chega o frentista muito, assim, né, transpirando, meu Deus, ofegante, e fala, senhor que é o dono do carro preto que está estacionado? Eu falei, sim, sou eu, então acabaram de bater no seu carro. Naquela hora eu fiquei muito nervoso, mas eu estava ciente de que eu era um modelo para minha filha, mesmo com 2 anos. E aí eu pensei, em curto espaço de tempo, né, porque a gente não tem muito tempo para pensar até chegar, né, até eu chegar na situação que tinha acontecido, abatido o carro, eu fui caminhando e pensando, quem eu quero ser, que exemplo eu quero ser para minha filha. E aí eu caminhei até lá, estava nervoso, mas aí fui baixando, né, em 10 segundos eu já estava muito mais tranquilo e pensando, que trauma que eu posso causar na vida dela? Às vezes não uma situação consciente, né? Mas algo que pode causar, né, vários problemas por uma simples conduta aqui de agressividade minha que ela vai estar percebendo agora. E ela talvez vai agir assim depois, porque ela olhou e viu o papai fazendo, se o papai fez é certo, né? Então eu fui, me aproximei e resolvi da melhor maneira. Só falei, olha, aconteceu isso, aí a pessoa já me pediu desculpa, e claro, tinha seguro e tal, aí ficou tudo tranquilo, né? Talvez se não tivesse, a gente teria que conversar um pouco mais, mas sempre pensando, eu estou sendo modelo aqui. E uma coisa importante que, só retomando aquilo que você disse da questão de, existem parques, existem locais que a gente pode ir, que tem entrada gratuita, existe caminhada na rua para você fazer. Né? Esses dias, e eu volto a falar, porque, né, eu tenho a minha filha, está com 7 anos agora, e eu tenho o privilégio também de pegar ela no colégio. Isso é um privilégio que nem todo mundo tem. Mas todos os dias ela me fala o que acontece no colégio. Mas por quê? Porque eu dou abertura, porque eu pergunto, porque eu me interesso. Acho que essa questão do se interessar, porque acontece muitas vezes, né? Ah, mas isso é conversa de criança. Ah, isso é bobeira. Talvez seja uma coisa que não é tão significativa para mim, mas, poxa, é significativo para o meu filho. Se ele está me falando, meu filho, minha filha, então é importante para ele, vamos ouvir. E aí, eu lembrei, quando você foi falando dos passeios, eu saí caminhando lá de casa, acho que a gente ficou caminhando uns 20 minutos. Ela nem percebeu que a gente tinha caminhado longe, né? A gente caminhou 2 quilômetros e ela não tinha percebido. E ela não parava de falar, o tempo todo falando e contando, e contando, e contando. A gente voltou para casa, eu vi, nossa, 2 quilômetros, e minha filha compartilhando um monte de coisa. Mas voltamos a dizer, né? Isso é rotina. Quanto mais você colocar isso na tua rotina, de se interessar e se importar com o que o seu filho traz, melhor a gente vai ter a nossa relação. E aumentando esse tempo útil com o filho, né? Com os filhos, porque até propor um desafio para os participantes do programa de monitorar quanto tempo estão gastando no celular, quanto tempo gastam efetivamente com os filhos. Tentar reduzir essa diferença até que o tempo com os filhos supere e muito, porque com certeza a vida do filho é muito mais importante que os vídeos no celular, que mesmo que as notícias que a pessoa vê, que as piadinhas que vê na internet, enfim. A vida ela é o real, e o real envolve essa relação que a gente tem com os filhos, que é única e o tempo que passou não vai voltar. E eles nos surpreendem tanto também, né? Sim. É tão rico a gente poder ouvi-los, né? Cada palavra que eles nos trazem, experiências que eles viveram, é tão importante para a gente estar junto acompanhando isso, senão depois você perde, você não viu nada, você não sabe de nada, né? E todas essas atividades que a gente relatou aqui, seja a caminhada ou mesmo as brincadeiras, a conversa, não custam.
Então, se não tiver R$1 no bolso, vai conseguir fazer tudo isso que a gente falou. Então, basta a vontade, o interesse, o querer ir atrás, o querer ouvir o filho. O preço é muito pequeno pelo benefício tão grande que se tem. Isso. Com certeza. Então, mais uma pergunta. Como seria a comunicação com o filho pedindo, por exemplo, o filho está mal na escola, eu quero que ele melhore, mas em vez disso eu vou e já chamo ele de preguiçoso, ou coloco algum outro nome de julgamento em cima daquela ação que ele está, ou julgo a ação que ele está tendo ali, às vezes algum problema com sono ou com celular mesmo. Como seria uma forma adequada de eu chegar nele e fazer com que ele interrompa aquela ação dele e então volte aos estudos ou se interesse por determinado assunto? Lembrando que a criança não vai se interessar por tudo que eu quero que ela se interesse. Ela tem as áreas de interesse dela, mas algumas elas têm que se interessar, como estudo, por exemplo, tem que pelo menos desenvolver o mínimo ali exigido pela escola. Então, como eu faço isso? Como eu estimulo? De que forma seria uma comunicação adequada? Primeiro, antes da comunicação, voltamos a falar da referência e modelo, né? Se eu, como pai ou como mãe, não sigo uma rotina, né? Primeiro, eu não sigo uma rotina. Como que eu vou cobrar do meu filho que ele tenha uma rotina se eu acordo um dia às 6, outro dia às 7, outros dias ele que acorde, eu não vou acordar, não vou estar com ele ali nesse dia. Não tenho algo para mostrar para ele a importância dessa rotina. Acho que é um primeiro ponto daquela questão que a gente falou de modelo. Agora, outra coisa, existe ainda autoridade. A gente não pode tirar isso. Ainda assim, nós, como pais, como mães, temos autoridade sobre o nosso filho. Então, nós temos a obrigação de demonstrar a importância que é essa criança estudar. E não taxá-lo de preguiçoso. Se ele está tendo uma conduta que me fez chegar à conclusão que ele é um preguiçoso, porque isso é um julgamento, vamos olhar a conduta que ele está tendo e conversar sobre isso. Né? Filho, você está dormindo até... Você quer dormir até mais tarde. Mas por que está acontecendo isso? Vamos investigar. Vamos conversar com ele. Por que está acontecendo? Por que eu não estou querendo ir na aula? O que está acontecendo na escola? Né? Às vezes, a situação está na escola e a gente não está sabendo o que está acontecendo. Às vezes não é má vontade do seu filho. Né? É uma questão da gente realmente estar aberto para a gente poder verificar o que está acontecendo. Né? E até existem, na própria comunicação não violenta, você fazer palpites empáticos, que é você verificar o que está acontecendo, questioná-lo. Né? Começar a pensar, filho, você não está querendo ir para a aula no dia de hoje por causa de... E aí você fala alguma coisa. É isso. Né? Claro que primeiro você, né, verificou alguma situação de desconforto dele para ele não ir para a aula. Ou ele não está estudando, ou ele não está indo bem nas notas. O que está acontecendo? E a gente vai falar para ele, né, a importância que é ele estudar. Né? A importância que é ele tirar boas notas. E aí mostrar o que isso vai, né, que necessidade que ele vai ter atendida se ele tirar boas notas. Inclusive, né, acontece em muitos colégios até de ter até antecipação de recesso e tudo mais, né, que é um benefício que ele vai ter. Mas a construção do próprio futuro, né, a construção do próprio futuro se faz pelo estudo, né? Então a importância que tem de a gente conversar e deixar as claras isso, né, para o nosso filho. E entrar se estiver em uma situação limite de não estar indo para a escola, por exemplo, e para que não fique dúvidas sobre o que a gente está discutindo, primeiro ele fazer o mínimo, que é ir para a escola, e depois estimular ele para que se interesse, então, pelas matérias, tenha boas notas e garanta um futuro melhor. Mas uma outra questão, Thiago, que é interessante também, é que as pessoas não criam expectativas falsas, porque a questão da comunicação não violenta, ela é uma forma de solução de problema, ela não é a solução em si. Então, é uma forma de as pessoas sentarem, conversarem e encontrarem o problema. E aí é a importância do que você tem falado nas últimas respostas. A solução vai vir com a conversa, a solução vai vir com pensar sobre aquilo. Isso poderia falar sobre isso? Isso não está tudo pronto, né? Exato. Tem que ser construído, principalmente com adolescentes. Quando a gente fala com criança aí, o que a gente colocou antes, criança de 3, 4
anos, elas estão ali respeitando aquilo que eu estou demonstrando. É um caminho que eu demonstro para ser seguido. Vamos pensar um pouquinho mais velha, já 7, 8 anos. Essa criança, ela já tem uma certa capacidade de pensar nas consequências. Agora você imagina os adolescentes, mais ainda. Então, é mais fácil eu seguir alguma coisa, alguma regra, quando eu construo essa regra ou quando alguém me impõe essa regra? Quando eu construo. Então, se eu chamo meu filho para conversar e em conjunto nós construímos algo, muito mais fácil será daquilo que a gente construiu ser seguido. Porque a gente sentou, conversou, estipulou. Então, daqui para frente vai ser assim, porque nós combinamos que será assim. Então, quando alguém descumprir, a gente vai lembrar, vai falar, olha, lembra que a gente tinha combinado lá atrás? Isso acontece muito em mediação, né? Quando a gente começa a mediação, a gente estipula as regrinhas da mediação e depois volta para elas. Assim tem que ser com os nossos filhos também, né? A gente estipula junto com eles, né, de forma colaborativa, constrói um caminho e a partir de então a gente começa a se reportar a esse caminho que a gente construiu junto, que é mais fácil do que eu falar, vai ser assim daqui para frente. Como no exemplo do adolescente que não quer ir para a escola. Então, a solução não vai ser chegar e perguntar... a solução que eu digo final não vai ser chegar e perguntar por que ele não quer ir para a escola. Mas o que vai ser construído a partir dali. Só que sem essa conversa inicial não tem solução nenhuma. Vai ter agressão, vai ter rompimento de vínculo e vai ter talvez o início de um rompimento de uma relação que não volte mais. E é importante também dizer que os pais não podem desistir dos seus filhos, né? É muito desafiador um adolescente que não quer ir para a escola, que só quer ficar no celular, mas os pais têm que tentar, lutar pelos filhos e tentar de uma forma e tentar se comunicar de outra. Você trouxe várias maneiras da gente tentar pensar, né, o que podemos fazer por esse adolescente, tentar entender o que está acontecendo na escola, o que está acontecendo com ele, tentar mostrar para ele quanto é importante para o futuro dele, os estudos, e tentando e não desistir do filho. E tem uma outra coisa, Tiago, que você falou, você citou de quando a gente estabelece uma regra, e aí ao longo, né, no curso da convivência, o adolescente ou o filho, ele descumpre aquilo, e aí você disse que é possível a gente retomar. Não está nada perdido, né? E eu fiquei pensando em relação aos pais também. Os pais se propõem a não ser violentos. Vamos supor que hoje eles estão assistindo a gente e pensam assim, legal isso aí que eles estão dizendo, eu vou tentar a partir de hoje não ser violento, eu vou tentar falar assim com o meu filho. E aí ele vai lá, tenta 1 dia, 2 dias, no 3º dia ele tem um momento de violência. Ele xinga o filho. Você é um preguiçoso, você é um viciado em celular. Qual a importância de se desculpar, Tiago, nesse contexto de comunicação não violenta? Do pai ter essa postura de depois voltar e falar para o filho, olha, filho, eu errei, eu fiz isso, você me desculpa, eu não queria ter falado com você dessa forma. Em qualquer relação, né, a gente pode retomar, né, voltar e dizer, olha, eu errei naquele momento, né, mas eu fiz isso porque, e aí eu vou explicar por que eu fiz. Porque realmente aquilo que você fez me deixou totalmente insatisfeito, ou me deixou, aquela conduta que você praticou, né, me gerou uma sensação ruim. Enfim, é que às vezes a gente não precisa nem nominar, sabe? Mas é importante que a gente pense o que eu estou sentindo naquele momento. Mas eu explicar para o meu filho por que eu tive essa reação, né? E aí eu vou falar para ele o que me deixou insatisfeito e por que eu estava daquela forma, né? Por que eu fui agressivo? Porque realmente eu estava insatisfeito com essa tua conduta, né? E aí eu vou explicar. Mas aí você veja, eu mudo e gero compreensão daquilo, né? Porque senão fica, tá, meu pai ficou agressivo comigo, falou para mudar, mas não me explicou nada. Como é que fica a cabeça desse adolescente, dessa criança, né? Ela não tem adequada compreensão. E uma das coisas importantes também, e aí vou falando da comunicação não violenta, é você, quando você tem uma ideia de caminho, fazer um pedido para o seu filho, a partir de então, o que nós podemos fazer diferente. Né? Porque senão você só falou que está errado, tá, e o seu filho está ali. Tá, mas eu faço o que agora? Né? Ah, podemos construir algo juntos? Sim.
que você sugere que seja feito a partir de agora para que a gente possa fazer diferente? Então, é uma pergunta que eu posso fazer para o meu filho. Ou eu posso dizer, olha, que tal se você fizesse isso a partir de agora? Para que não gerasse mais essa insatisfação, esse desconforto. Então, claro que a gente está no mundo abstrato, né, sem trazer o exemplo, mas seriam práticas para a gente poder superar esse momento, né? Porque os momentos ruins vão surgir, a gente vai errar, e aí volta aquela questão dos níveis de consciência, né? Antes eu não sabia, agora eu sei, mas eu erro antes. Eu sei que eu preciso mudar, mas quando eu vou na prática, eu erro. Vi que errei, fiz algo que não deveria ter feito, então deixa eu retomar, deixa eu falar com ele de novo agora de outra forma. Né? Então, e aí a gente começa até a construir novamente a questão do exemplo. A criança também começa a entender, poxa, a forma correta é essa que ele está fazendo agora. E o próprio filho, quando ele errar, ele também vai pensar. Também preciso, quando eu errar, eu também preciso retomar, voltar e conversar sobre aquilo novamente. Então é isso, Thiago. Muito obrigado pela participação no projeto. Em nome da Vara da Infância e Juventude, eu agradeço a tua colaboração e desejo boa tarde a todos. Gisele, Thiago, é isso. Valeu, obrigado. Obrigada. Encerramos.